Olá, gente, boa noite. Estamos começando agora a nossa quarta aula de Cálculo 3 e nós hoje vamos falar acerca das derivadas parciais. Basicamente, o que nós vamos fazer é relembrar o conceito de derivadas parciais, trazer algumas observações acerca do conceito e fazer exemplos, ok? Então vamos lá. Então nós temos aqui a nossa aula de número 4 com o conteúdo de derivadas parciais. Bom, gente, antes de nós começarmos a relembrar o conceito de derivada parcial, eu gostaria de fazer um breve comentário que eu considero bastante importante, que é o seguinte. Nós temos trabalhado com esse tipo de função aqui, são as chamadas funções vetoriais a valores reais, né? Funções definidas num subconjunto de R2 e tomando valores em R. Então, uma pergunta que nós podemos fazer é a seguinte. Para essa classe de funções, existe uma definição de derivada? Por que é importante fazer essa pergunta? Porque o conceito de derivada é um conceito crucial, no curso de cálculo. Então, por exemplo, vamos voltar novamente ao cálculo 1. Tenho feito isso sistematicamente. Então, no cálculo 1, a gente trabalha com as funções da reta na reta ou funções definidas em intervalos da reta na reta. E a gente viu que o conceito de derivada era um conceito extremamente importante. Então, por exemplo, com a derivada, a gente conseguia traçar retas tangentes. A gente, por meio da derivada, obtinha lá a inclinação da reta tangente e, tendo um ponto, a gente conseguia descrever a reta tangente. Com os resultados envolvendo derivada, a gente conseguia traçar gráficos de funções da reta na reta. Sem contar nos muitos problemas de otimização que a gente resolveu utilizando essa teoria de derivadas, utilizando o conceito e resultados de derivadas. Então a pergunta aqui é uma pergunta pertinente. Já que a nossa classe de funções agora é essa daqui, a pergunta é: como é que seria o conceito de derivada para essa nova classe de funções? Por quê? Porque existindo esse conceito, a gente poderia abordar problemas semelhantes àqueles lá do cálculo 1, só que para essa nova classe de funções. Ok? Então a derivada parcial, as derivadas parciais, vem na tentativa de dar uma resposta para essa definição. Então vamos começar aqui relembrando o conceito de derivada parcial. Seja f, a nossa funçãozinha definida em A, subconjunto de R2, podendo ser um subconjunto próprio, ou então o A ser todo R2, e tomando valores em R, e vamos tomar esse ponto x0 e y0 pertencente a A. Então, por definição, gente, a derivada parcial de f em relação à variável x no ponto x0 e y0, e a gente denota essa derivada parcial dessa maneira, derivada parcial de f em relação à variável x aplicada no ponto x0 e y0, é, por definição, esse limite aqui, desde que esse limite ele exista. Então, se ao calcularmos esse limite aqui, e nesse caso aqui, esse limite vai ser um número real. Então, a gente diz que esse número real ele vai ser a derivada parcial de f em relação à variável x aplicada no ponto x0 e y0. Seria interessante, gente, a gente olhar um pouco para esse limite, para que não pareça que essa definição de derivada ela saiu do acaso. Na verdade, nada é do acaso em matemática. Perceba o seguinte, o que foi feito aqui foi, nós fixamos a segunda variável, fixamos a variável y por meio do ponto y0 e deixamos a variável x livre. Então, quando a gente faz isso, essa função a duas variáveis, ela se comporta como se fosse de uma variável, na variável x. E, portanto, a gente pode montar um limite aqui, que é semelhante àquele limite que a gente tinha da definição de derivada para a função da reta na reta. Porque essa função agora, a gente pode enxergá-la como uma função de uma variável. Tá ok? Então, a definição de derivada parcial dada por meio desse limite é justamente pelo fato de que, no caso, se eu estou derivando em relação a x, nós fixamos a segunda variável e deixamos apenas a primeira variável livre. Veja que a segunda variável está fixada. Aqui é y0 e aqui também é y0. E esse limite aqui é semelhante
ao limite que nós tínhamos para a definição de derivada quando a gente trabalhava com função da reta na reta. Ok? De maneira semelhante, nós podemos definir a derivada parcial de f em relação à variável y no ponto x0, y0, que nós denotamos dessa maneira, e essa derivada ela é dada por meio desse limite aqui. Aqui ocorre o seguinte, aqui a gente fixa a primeira variável, x0, e deixa a segunda variável livre, que é a variável y. Então, da mesma maneira, essa função passa a ser encarada como função de uma variável, no caso aqui na variável y, e esse limite aqui ele se assemelha àquele limite que definia derivadas de funções da reta na reta. Ok? E da mesma maneira como aqui nesse caso, da derivada parcial de f em relação a x, essa derivada de f em relação a y no ponto x0 e y0 vai existir desde que esse limite exista. Então, se esse limite existir, então a gente diz que a derivada parcial de f em relação à variável y no ponto x0 e y0 existe e vale exatamente o valor desse limite. Ok? Uma primeira observação que eu gostaria de trazer, que também não é novidade para vocês, é o seguinte, é que esses limites aqui, o limite 0,1 e esse limite 0,2, eles podem ser reescritos de uma outra maneira, ok? Da seguinte forma, ó. Se nós fizermos aqui, por exemplo, nesse limite aqui, x menos x0 igual a ΔX, então a gente transforma esse limite nesse daqui, ó. Tá? Então, ó, x menos x0 você troca por ΔX, está aqui. E aqui, se você passar o x0 para o segundo membro, quem é o x? Vai ser x0 mais ΔX. Então, você troca o x por x0 mais ΔX. O resto era constante, né? y0, x0, y0 permanece. y0, x0, y0. Portanto, com essa consideração, nós saímos desse limite e reescrevemos ele dessa forma. E a gente também consegue voltar, né? É só você escrever esse ΔX por meio dessa igualdade também. Então, quando você passa o x0 para cá, x0 mais ΔX passa a ser x, e esse limite ele retorna para esse limite aqui. Então, semelhantemente, gente, nós podemos fazer aqui, ó, sair desse limite para esse aqui. Agora, obviamente, com essa consideração. Então, se nós fizermos y menos y0 igual a ΔY, ok? Então, aqui você já substitui essa diferença por ΔY. E aqui o y vai ser igual, ó, passa esse y0 para cá, vai ser y0 mais ΔY. Você troca aqui, ó. Então, fica f de x0, y0 mais ΔY, é o que está aqui, menos f de x0, y0. Portanto, com essa consideração, você escreve esse limite dessa maneira aqui, né? Por que a gente faz isso, gente? Dependendo da função, muitas vezes é mais conveniente você trabalhar com esse limite ao invés desse, com esse limite ao invés desse, inclusive em demonstrações de resultados também, ok? É só questão de conveniência. Mas tanto faz você trabalhar com esse limite para calcular a derivada parcial de f com relação a x, como esse limite. E a mesma forma aqui. Tanto faz você trabalhar com esse limite para a derivada parcial de f em relação a y, como com esse limite aqui, ok? Agora vamos falar das funções derivadas parciais, né? Vamos lá. Que história é essa, professor, que a derivada parcial é uma função? O senhor agora há pouco falou que era um número. Não, aqui vai ser um número, porque nós estamos aplicando a um número, né? Aqui é um par, perdão. Estamos aplicando aqui a derivada parcial de f em relação a x é um par, então o valor é um número. Tá? Mas quando esse par aqui ele é um par genérico, no caso um par xy, então a nossa resposta vai ser uma função também. É só você lembrar, né? Vamos dar o exemplo lá do cálculo 1. Por exemplo, a função f de x igual a x². Quem é o f' de x? 2x. Portanto, f' de x é uma função. Então, isso ocorre aqui também, gente. Ok? Então, vamos ver como é que é isso aqui. Temos aqui a função f, definida dessa maneira, né? Que a gente vem adotando. E vamos admitir que esse conjunto B, ó, que é um subconjunto de A, é o conjunto formado por todos os pontos x, y, aonde a derivada parcial de f em relação a x existe. Tá? Então, essa função aqui, ó, vai ser definida nesse conjunto aqui, B. E como é que é definida essa função? Por meio desse limite, gente. É esse mesmo limite aqui, ó. A única diferença é que eu estou trocando x0, y0 por xy. E aonde tem x0, eu ponho x. E onde tem y0, eu ponho y.
E ao calcular esse limite, nós vamos obter uma expressão que depende de x e y, né? Na maioria das vezes. Aqui vai ser uma expressão, não um número, mas sim uma expressão literal. Ok? Da mesma maneira, a gente define a função derivada parcial de f em relação à variável y. Então, se nós dissermos aqui que esse conjunto B, né, subconjunto de A, é o conjunto dos pontos onde existe essa derivada parcial, então a função derivada parcial de f em relação à variável y é definida dessa maneira. Uma função definida de B em R, né, onde B é subconjunto de A, que é subconjunto de R2, e essa função é definida por meio desse limite. Esse limite aqui, gente, é exatamente esse limite aqui, ó. Só que eu estou trocando o ponto x0, y0, certo? Por xy. Então, onde tem x0, você põe x, onde tem y0, você põe y. Ok? E aqui nós temos a chamada função derivada parcial de f em relação à variável y. Uma observação 2 aqui, uma observação importante, porque essa observação ela é utilizada muito na prática, né? Na maioria das vezes é a observação 2 que a gente usa quando a gente quer calcular a derivada parcial de f em relação a x e a derivada parcial de f em relação a y. Tá? Então, como nós vimos lá acima, quando a gente estava definindo a derivada parcial de f em relação a x, como é que ficou lá em cima? A gente fixou a segunda variável, né? A gente fixava em y0 e deixava a variável x variando, livre. Então, na prática, quando a gente vai calcular a derivada parcial de f em relação a x, o que é que a gente faz? A gente pega a função, a gente enxerga a variável y como se fosse um número e deriva a expressão restante utilizando as regras que a gente conhece lá no cálculo 1, como se a função fosse de uma variável. Daqui a pouco a gente vai fazer exemplo mostrando como é que isso funciona na prática, ok? E da mesma forma essa derivada. Então, se eu quero derivar a função f em relação à variável y, então a gente considera a variável x como se fosse uma constante e deriva aí toda a expressão em relação à variável y, utilizando as regras de derivação lá do cálculo 1 para funções da reta na reta. Ok? Então, isso aqui é o que é feito na prática, na maioria das vezes. Uma última observação aqui, que é essa observação 3, é uma observação apenas de caráter de notação, né? Não existe apenas uma notação para a gente representar as derivadas parciais. Então, eu coloquei aqui as principais notações. Então, no caso da derivada parcial de f em relação à variável x, né? Que essa é a notação clássica, a mais utilizada. Mas essa derivada parcial ela pode ser denotada dessa forma ou dessa forma. Em todas elas é muito claro. Derivada parcial de f em relação à variável x. Derivada parcial de f, esse 1 representa a primeira variável, que é x. E aqui a derivada de f em relação à variável x. Né? Derivada parcial. No caso da derivada parcial de f em relação a y, essa aqui é a notação clássica, mas essas outras também são bastante utilizadas, tá? Então aqui, derivada parcial de f em relação à variável y, derivada parcial de f em relação a 2 aqui, que é a segunda variável, que é y, e aqui a derivada parcial de f em relação à variável y, tá? Mas basicamente a gente usa mais essa notação aqui para a derivada de f em relação a x e a derivada aqui de f em relação a y. Vamos agora começar a trabalhar exemplos. E nesse primeiro exemplo aqui, a gente colocou uma função polinomial a duas variáveis e quer o seguinte, a gente quer as derivadas parciais, né? Calcular as derivadas parciais, no caso as funções derivadas parciais, utilizando a definição de limite. Tá? Utilizando a definição de limite. E essa definição de limite aqui que a gente está colocando, gente, não é a primeira definição, é aquela equivalente, né, a essa aqui, dessa observação aqui. Tá? Na verdade, a gente já está usando até isso aqui, né? Como é a função derivada parcial, a gente está usando para a derivada de f em relação a x esse limite e para a derivada de f em relação a y esse limite. Ok? É o que nós estamos fazendo aqui nesse exemplo 1. Então, vamos lá. Para essa função em particular, como é que seria a derivada parcial de f e a função derivada parcial de f em relação à variável x? Então, por definição, esse limite. Okay? E aqui, gente, a gente apenas aplicou. Quem é f de x mais delta xy? Aí você coloca x mais delta xy.
Então, onde tem x, você coloca x mais delta x, coloca aqui e aqui, e aqui coloca y. E aparece essa expressão. Menos f de xy. E essa é dado por essa expressão, está aqui. Sobre delta x. Essa outra igualdade, gente, não fizemos nada demais. Só fizemos desenvolver isso aqui, o quadrado aqui da soma, esse sinal aqui operando nesses dois termos, e aí a gente escreve essa expressão aqui, ó. Ok? Aqui, ó, daqui para cá, essa igualdade daqui para cá, a gente só fez, ó, menos por mais dá menos, menos por mais dá menos, menos por mais dá menos, né? E repetiu o resto dessa expressão, da expressão. E aqui é só prestar atenção ao cancelamento. Ó. Esse termo cancela com esse termo aqui cancela com esse. Aí vai surgir essa expressão sobre ΔX. Mas aqui tem ΔX, tem ΔX, tem ΔX. Então a gente coloca ΔX ao quadrado e fica dessa maneira aqui. Ó. Tá? Se você multiplicar esse por esse, vai dar esse por esse vai dar esse por esse vai dar esse. Ok? Como aqui é um produto e o ΔX não pode ser zero, né? O ΔX, na verdade, ele tende a zero, mas não é zero. Então, a gente pode cancelar esse ΔX com esse ΔX. Resta apenas essa expressão, que é o que está aqui. E o cálculo desse limite aqui, ó, quando o ΔX vai para zero, ó, não depende de ΔX, não depende de ΔX, e o ΔX só apareceu aqui. Portanto, o limite vai para 5y menos 2x. Isso aqui é constante em relação a ΔX. Tá? Então percebam, ó, tá aqui a função, e ao calcular a derivada parcial de f em relação à variável x num ponto genérico xy, o que foi que nós encontramos? Uma expressão. Nós não encontramos um número real, encontramos uma expressão literal. Ok? Que no caso aqui também é uma função polinomial a duas variáveis. Ok? Com relação a outra derivada, a mesma coisa, tá, gente? Não tem diferença. Aqui a definição dado lá pela observação 1. Aí aqui a gente aplica a f, ó, de x, y mais delta y aqui na definição, ó, x mais delta y, né? Você bota x aqui, ó, x e aqui, ó, y mais delta y, coloca aqui, então vai ficar 5x que multiplica y mais delta y menos x quadrado. É o que nós temos aqui. Tá? Menos f de xy, mais f de xy, essa expressão está aqui. E daí por diante a gente vai só trabalhando essas expressões aí. Obtemos isso aqui. Por exemplo, esse termo aqui, ó, cancela com esse termo cancela com esse. Resta esse, está aqui, sobre ΔY. Aqui é um produto, então cancelo ΔY com ΔY, né? O ΔY está indo para zero, mas ele não é zero. Restando nesse limite. E esse limite vai dar 5x, por quê? Porque ele não depende de ΔY, né? Então, ΔY vai para zero, isso aqui vai para 5x. E, novamente, gente, ó, a derivada parcial de f em relação à variável y, né? Num ponto genérico xy, deu o quê? Deu uma expressão literal. Ok? Então, foi assim que a gente calculou as derivadas parciais de f em relação a xy. No caso aqui, as funções derivadas parciais, né? No exemplo 2, gente, é dado essa função aqui, ó, e ele quer que a gente calcule a mesma coisa, as funções derivadas parciais. Mas vamos perceber o seguinte, olha, as expressões aqui são bem complicadas. Ó, tem uma exponencial que multiplica um seno. Então, como é que a gente vai fazer aqui? Aqui a gente não vai usar o limite para calcular. Aqui a gente vai usar a observação 2. O que é que diz a observação 2, né? Então, se você vai derivar parcialmente em relação a x, você enxerga a variável y como constante e deriva a função pelas regras que a gente conhece lá do cálculo 1. E a mesma coisa para a derivada parcial de f em relação a y. Só que aqui nesse caso a gente considera x constante e deriva parcialmente f em relação a y, utilizando as regras que a gente conhece de derivação para funções de uma variável. Então, por exemplo, essa derivada aqui, como é que fica? Vamos lá. Quem é a função? Está aqui, ó. Só fiz substituir. Está aqui ela. E agora eu estou derivando essa função aqui, que é um produto de duas funções, em relação à variável x. Portanto, a variável y é constante. Tá? Então, primeiro aqui eu usei, ó, a regra do produto. Então, vai ficar a derivada da primeira vezes a segunda, está aqui. Mais, né, que é da fórmula, a primeira função vezes a derivada da segunda, está aqui.
Agora, gente, chegando aqui, ó, eu vou derivar parcialmente em relação a x, portanto, o y é constante, é encarado como se fosse um número. Mas aqui a gente, além de derivar a função exponencial, aqui a gente vai ter que usar a regra da cadeia, aquela regra da cadeia que a gente aprendeu lá no cálculo 1, né? Porque como o y é constante, é como se isso aqui fosse função de uma variável apenas e da variável x. Então, derivando aqui, usando a regra da cadeia, vamos encontrar justamente 3y e multiplica e elevado a 3xy, vezes, aqui está o seno, mais, repete isso aqui e deriva essa função aqui, novamente usando a regra da cadeia. Então, a derivada aqui do seno vai ser o cosseno aplicado a essa expressão, está aqui, vezes a derivada dessa expressão em relação a x. Então, a derivada aqui vai ser 4x a terceira, menos, em relação a x, vai ser 3y², né? Porque y é tido como constante. Dando isso aqui. Então, percebam que a função derivada parcial de f em relação a x é dada por essa expressão aqui, gente. Ó. Agora, é claro, se eu quiser calcular, por exemplo, df dx aplicado no ponto 1, 2, aí você vai botar onde tiver x, põe 1, onde tiver y, põe 2, e isso aqui passa a ser um número. Ok? No caso da função derivada parcial de f em relação à variável y, fazemos da mesma maneira. A ideia é a mesma. Apenas agora a gente vai fixar a variável x, ou enxergar a variável x como uma constante, e derivar em relação a y, a expressão restante. Tá? Então a função f está aqui, ó. Trouxemos para cá. Aplicamos aqui novamente a regra do produto, está aqui. Tá? Agora perceba que a gente está derivando em relação a y. Tá? Derivando aqui em relação a y. E aqui em cima em relação a x. Tá? Então, você vai derivar isso aqui em relação a y, portanto, x agora é encarado como um número. Então, derivando aqui em relação a y e usando a regra da cadeia, nós vamos obter justamente isso aqui, ó. 3x é elevado a 3xy. Vezes o seno está aqui, mais, aqui essa exponencial está aqui, vezes, nós vamos derivar isso aqui em relação a y. Então, vai ficar cosseno essa expressão, e a derivada que está aqui dentro em relação a y. Como o x é considerado constante, então, a derivada de x² em relação a y é zero. E aqui a derivada em relação a y, esse 2 desce aqui, né? Vai ficar menos 2 vezes 3, 6, xy. Que é o que nós temos aqui. Ok, gente? E mais uma vez, vamos notar, né? Que a gente encontrou uma expressão literal, portanto, nós temos aqui a função derivada parcial de f em relação à variável y para essa função aqui. Ó, gente, não vamos tentar resolver essas derivadas ou calcular essas derivadas aqui, essas funções derivadas, usando a definição via limite, tá? Aí fica impraticável isso, ok? Por isso que nesses casos aqui a gente usa a regrinha que foi estipulada lá na observação 2, que é uma consequência imediata da definição, ok? De derivadas parciais. Para nós finalizarmos, vamos agora para esse exemplo 3. E esse exemplo 3 ele é um pouco diferente, porque a função agora ó, ela é definida duas sentenças. Então, a função f de xy é dada por essa função racional para pontos xy diferente do 0, 0. E no ponto 0, 0 ela vale 0. Então, ele quer que a gente calcule aqui as funções derivadas parciais. Certo? Verificar, ó, essa função aqui está definida em R2 como um todo. Mas será que essas funções aqui, as derivadas parciais, estão definidas no plano todo? Porque como a gente viu lá na definição de funções derivadas parciais, o subconjunto, né, de R2 lá eu chamei de B, que era subconjunto de A. O B podia ser o A ou não. Ok? Então, pelo fato da função f estar definida em R2, isso não significa dizer que as funções derivadas parciais deverão estar definidas em todo R2. Possa ser que sim, possa ser que não. Vamos ver aqui no caso como é que são definidas essas derivadas aqui. Olha, gente, como essa função é definida em duas sentenças, a gente vai ter que calcular essas derivadas aqui em duas etapas. Na primeira etapa é nos pontos xy diferente do 0, 0, e depois no ponto xy, que é o 0, 0, e aqui tem que ser via limite. Tá? No primeiro caso, não. No primeiro caso, a gente vai usar a observação 2, mas aqui no segundo caso, a gente vai ter que calcular via limite. Então, vamos lá. Vamos calcular primeiro essa função derivada parcial aqui. Então, ó, ponto xy diferente do 0, 0. E aqui, gente, o que é que a gente vai fazer? Vamos botar aqui, na mesma tela.
Para pontos x e y diferentes do 0, 0, a função aqui ó, é dada por uma função racional. Então a gente vem aqui, como eu estou derivando em relação a x, então a variável y aqui enxerga como constante. Então a gente vai derivar isso aqui, enxergando o y como constante e utilizando a regra do quociente que a gente aprendeu lá no cálculo 1. Então vai ficar, ó, a derivada da função do numerador, está aqui, ó, vezes o denominador, menos a função do numerador vezes a derivada da função do denominador, está aqui, sobre o denominador ao quadrado, né? Denominador ao quadrado. Aí aqui a gente calcula a derivada em relação a x, é super simples, vai dar o y, né? Porque o y é constante, então fica multiplicado por essa expressão, tá aqui. E aqui, ó, você derivando aqui em relação a x, aqui ó, a derivada da soma é a soma das derivadas, mas isso aqui é enxergado como constante, né? Então é 0, e a derivada aqui vai dar 2x. Portanto, multiplicando 2x por isso aqui, né? E esse menos vai ficar menos 2x quadrado y. Aqui eu resolvi deixar do jeito que está, a gente não desenvolve isso, deixa assim mesmo, porque fica resumido, né? E agora vamos calcular a derivada de f em relação à variável x, mas no ponto 0, 0. Né? Nesse caso a gente vai usar o limite. Ok? E aqui essa definição aqui, gente, é a definição que foi dada lá no início desse material, tá? É a primeira definiçãozinha que nós colocamos aqui, nesse material. E aqui a gente vai colocar, ó, olhar aqui para a função, ó, f de x0. Então, se você bota x0, então aqui vai ficar x0, então já zerou. X aqui fica x quadrado, 0 aqui fica 0. Então aqui fica 0 sobre x quadrado, que é 0. Tá aqui. Menos f de 0, 0, mais o f de 0, 0 é 0. Tá aqui. Tá? E aqui fica x menos 0 é x, então aqui vai dar 0 sobre x, que é 0. E o limite da constante é a própria constante. Então, gente, a derivada parcial, ó, a função derivada parcial de f em relação a x, também, nesse caso, está definida em R2 todo. Para pontos x, y diferente do 0, 0, a derivada parcial é dada por essa expressão. E no ponto 0, 0, a derivada parcial de f em relação a x é dada por 0. Tá aqui. Tá? Então, assim como a função f de xy estava definida em todo R2, nesse caso, a função derivada parcial de f em relação a x também está definida em todo R2. Agora vamos ver a outra função derivada parcial, né? Que é a função derivada parcial de f em relação a y. Eu não sei se ela vai estar definida em R2, né, em todo R2. Bom, gente, temos que fazer essa conta aqui da mesma maneira, tá? Considerando os pontos x e y diferentes do 0, 0. E aqui a gente vai usar a mesma regra, né? Então, derivada da função que está no numerador lá, vezes o denominador, menos a função que está no numerador, vezes a que está no denominador, a derivada que está no denominador, sobre o denominador ao quadrado. Né? Também utilizando a nossa função lá, né, gente? Essa função aqui, ó. Ok? E aí a gente calcula aqui, ó, essa derivada, como é em relação a y, o x é constante, por isso que ficou o x. Aqui eu só fiz repetir, menos, estou derivando agora em relação a y, então isso aqui é 0, porque o x é enxergado como constante, e aqui vai dar 2y, portanto, menos 2xy², que é o que está aqui. E aqui eu só fiz repetir. Então, a função derivada parcial de f em relação à variável y nos pontos xy, onde xy são diferentes do 0, 0, é dado por essa expressão. Para calcular no 0, 0, nós vamos também ter que usar o limite. Está aqui. Tá? Aqui é a definição que foi dada no início do PDF. Ok? E aí, fazendo essa conta aí, ó, só olhar lá como foi definida a função. Era xy sobre x2 mais y2. Então, ao fazer essa conta aqui, nós vamos obter 0, menos o f de 0, 0 era 0, 0, y menos 0 dá y, então 0 sobre y dá 0, e o limite aqui também deu 0. Portanto, a gente acabou de concluir, ó, que a função derivada parcial de f em relação à variável y também está definida em todo R2. Nos pontos xy diferente do 0, 0, ela vale essa expressão, está colocada aqui já, e no 0, 0, ela vale 0, está colocada aqui, ó. No 0, 0, ela vale 0, certo? Então, ela está toda definida aqui, ou seja,
tanto a função como as funções derivadas parciais, todas estão definidas no plano todo. Agora, gente, esse exemplo 3 aqui, eu coloquei ele porque ele nos traz uma informação muito importante. É fácil mostrar que essa função ela é descontínua na origem. Tá? Se você for calcular esse limite aqui, que é o que investiga a continuidade da função, a gente vai ver que esse limite sequer existe. Né? Por exemplo, se eu fizer x igual a 0, tomar o caminho que é o eixo y, esse limite vai dar 0. Fazendo x igual a 0 e y igual a y. E se eu tomar o outro caminho, né? Y igual a x, que é a bissetriz dos quadrantes ímpares, que passa pelo ponto 0, 0, esse limite aqui vai dar quanto? Vai dar meio. Portanto, esse limite não existe. Então, o que é que a gente acabou de aprender aqui, gente? Olha só. Nesse exemplo 3, foi dada uma função que está definida no plano todo, em R2, uma função que admite as duas funções derivadas parciais, tanto em relação a x como em relação a y, no plano todo, mas que essa função ela não é contínua na origem. Então, gente, a conclusão que a gente chega aqui é que essas definições, esses conceitos de derivadas parciais, eles não são um conceito bom no sentido de nós analisarmos, por exemplo, quão é suave o gráfico da função. Voltando lá ao cálculo 1, nós vimos o quê? Nós vimos lá que toda função derivável, num determinado ponto, nesse ponto ela era contínua. E a gente usou esse fato aí para verificar o quanto o gráfico da função era suave. Suave significa dizer que o gráfico nem tem rupturas, nem tem bicos, ok? Então, lá em cálculo 1, a gente viu que se a função era derivável, então ela era contínua. E isso era um resultado ótimo. Mas aqui o que a gente está vendo? A gente está vendo que existem casos de funções de R2 na reta, que elas admitem derivadas parciais em todos os pontos, mas que existem pontos em que ela não é contínua. Então, por exemplo, esses conceitos de derivadas parciais não são bons conceitos quando a gente quer investigar algo acerca da suavidade do gráfico de uma função. Isso muitas vezes vai ser importante para a gente. Tá? Então, nas duas próximas aulas, quando a gente vai falar sobre diferenciabilidade, a gente vai ver o que é que nós temos que acrescentar em termos de condições, ou de condição, né, para que uma função admitindo derivadas parciais, ela venha a garantir a continuidade da função. Tá? Eu posso até adiantar aqui que é o fato da função ser diferenciável. Ok? A gente vai ver também um resultado que vai dizer o seguinte: se as derivadas parciais existem, né, em todo o domínio da função, e se num determinado ponto essas derivadas parciais são contínuas, então vai garantir a diferenciabilidade, que vai garantir a continuidade. Então, gente, o conceito de derivadas parciais apenas, ele é um conceito fraco, ok? Mas é por meio desse conceito que a gente vai obter resultados mais importantes, resultados mais substanciais, ok? Para finalizar, eu gostaria que vocês fizessem as anotações das dúvidas, anote aí no PDF, e no momento oportuno a gente vai discutir essas questões, tá ok? Então, no mais, um grande abraço, boa noite e até a próxima aula, gente.